Bom dia, Bom dia. bem cedinho hoje, agradeço os que estão presentes aqui. Daqui a pouco eu tenho uma banca examinadora e por isso começamos um pouquinho mais cedo hoje. Gente, a partir do estudo ontem das provas ilícitas, hoje a gente passa a estudar o título no CPP que trata das provas em espécie, tá? Lá tem, a partir do 158, as provas em espécie. Começa pelo exame de corpo de delito, mas não é ele que a gente vai tratar hoje. A gente vai tratar hoje do interrogatório do réu ou do acusado. Quem quiser localizar, tiver com o CPP aberto, é a partir do artigo 185, tá? A partir do artigo 185. E é interessante como eu tenho feito fiz uma observação nas últimas aulas, que topograficamente o interrogatório do réu está lá junto com os outros meios de prova, outras provas em espécie. Mas há uma discussão e prevalece o entendimento hoje que, mais do que um meio de prova, o interrogatório é um meio de defesa. Tá? Então, tem essa observaçãozinha que eu queria começar falando para vocês, porque está lá, a gente estuda junto com as provas em espécie, mas ele é tratado como um meio de defesa. E é interessante isso, que isso não é, digamos que, exclusividade do interrogatório, não. Quando a gente abre o CPP, a gente também acaba estudando nos recursos, no Direito Processual Penal 3 que vocês terão, o habeas corpus dentro dos recursos, entendeu? E o habeas corpus não é recurso, é uma ação autônoma de impugnação. Mas isso vocês estudarão em processo penal 3. Eu vou compartilhar a tela, eu fiz uma apresentação em PowerPoint do interrogatório, e também vou fazer algumas leituras do CPP. Então, um conceito que a gente pode dizer de interrogatório é que ele é o ato por meio do qual o juiz ouve o acusado sobre sua pessoa e sobre a sua imputação e sobre a imputação que lhe é feita. E aqui eu já digo, o interrogatório configura a manifestação do princípio da ampla defesa. A gente vai ler o artigo 186 caput e o 187 do CPP, porque o Código de Processo Penal é bem didático a respeito de como funciona o interrogatório, tá? Mas lembrem disso, estou focando muito nisso. Esse interrogatório feito perante o juiz é um momento oportuno para o acusado realizar o exercício da sua autodefesa. E lembrando também que é um momento oportuno que, caso ele deseje, manifestar o direito à ciência. Vou abrir o artigo 186 e o 187 aqui do Código de Processo Penal para a gente dar uma lida. 186, por enquanto, vou ler só o caput. 186, 185, 186 e 187. Tá vendo? O 185 vou ler só o caput, por enquanto. Ó. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, ou seja, o juiz, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Então, é aquilo que vocês veem, que vocês já participaram, ou que vocês terão a oportunidade de ver. O interrogatório é o momento em que o réu, aquele que está respondendo ao processo penal, vai ser ouvido perante o juiz. Vai ter um momento envolvendo a sua qualificação, onde vão ser perguntas sobre ele, sobre a pessoa dele, e um momento envolvendo o próprio fato em si. Vou ler os outros artigos para
pensar aqui num caso, simular uma situação concreta, mais ou menos como funciona. Então, eu vou pular aqui para o 186, depois eu volto para falar sobre o interrogatório, aonde ele é realizado. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe foram formuladas. Parágrafo único. O silêncio não importará em confissão. Essa parte, depois eu comentei na aula de terça-feira que foi, ou de quarta-feira que foi não recepcionada. Não é esse não, é o do 196, esse daqui tá ok. O silêncio não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Esse está ok, de acordo com o princípio do nemo tenetis de tegere. 187. O interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Aqui eu quero ler com vocês. É bem didático isso daqui, ó. Na primeira parte, o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, se já foi preso ou processado alguma vez, se em caso informativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou houve condenação, qual foi a pena imposta, se a cumpriu e qualquer outro dado familiar e social relevante. Já na segunda parte, será perguntado sobre se é verdadeira a acusação que lhe é feita, se não é verdadeira, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou as pessoas que devem ser imputadas à prática do crime e quais são, e se com elas esteve na prática da infração ou depois dela, onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta, as provas já apuradas, se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir e desde quando, e se tem o que alegar contra elas, se conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido, todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração, se tem algo mais a alegar em sua defesa. Gente, então percebam como o CPP é detalhista em relação a esse momento do interrogatório. Então, começa trazendo aos autos, por meio do interrogatório, informações da vida pregressa do sujeito. Professor, para que serve esse tipo de informação? Para N fatores, como, por exemplo, para analisar a dosimetria da pena, pode ser utilizada para ver a questão se aquele sujeito tem crianças, tem filhos, a questão de com quem está essas crianças. É interessante isso. Mas logo depois dessa parte, passa-se para um momento, funciona mais ou menos assim. O juiz vai pegar a denúncia e vai ler para ele. Aqui na denúncia consta isso, assado, que no dia tal, tal. Aí ele costuma fazer uma seguinte pergunta de acordo com o que está aí no CPP. Abram aí o CPP, gente, deem uma olhada, naturalizem a leitura do Código de Processo Penal. Ele vai fazer a seguinte pergunta: é verdade o que está descrito aqui? Aí começa, né? Não é verdade, não foi bem assim, tal, ou é verdade sim, excelência, mas uma outra coisa aqui eu tenho que corrigir, tal. E é interessante que o juiz siga esse caminho que o CPP traz. Não é verdade? Então o que aconteceu? Mas aqui diz que o senhor foi visto, tal. Então, no interrogatório, pessoal, quem começa fazendo as perguntas é o próprio juiz que conduz a audiência. Depois de fazer o rito, esse momento de perguntas, ele passa a palavra para as partes, para a acusação
e para a defesa. Para pegar, assim, digamos assim, reperguntar alguns pontos específicos. E como eu li aqui no CPP, logo quando o juiz fala essa pergunta inicial aí, é o momento, caso o interrogado queira, de exercer o direito de silêncio. Excelência, eu vou optar por ficar em silêncio. Pronto, acabou. Verdade, como o CPP diz, o próprio juiz tem que oportunizar a ele esse direito constitucional. E como tenho tocado nessa tecla com vocês, considerando que a gente visualiza o interrogatório como meio de defesa, compete, inclusive, ao interrogado responder a pergunta que ele quiser. Se ele responder uma pergunta, aí vem uma pergunta que ele, quanto a essa, eu prefiro não responder. Tudo bem. Não tem essa, gente. Olha, presta atenção nisso. Não tem essa de, não, começou a falar, agora vai ter que ir ao fim. Isso daí não é conversa de boteco, não. É um interrogatório do réu. Tá? É o meio de defesa dele. É o momento que é oportunizado a ele apresentar as versões dos fatos. Tudo bem até aqui? Se tem alguma coisa aqui no chat. Então, bom dia. Ótimo. Vou avançar um pouquinho. Natureza jurídica. Como eu tenho tocado no assunto, em nossa opinião, prevalece hoje o entendimento que o interrogatório é um meio de defesa. E é sobre esse assunto que trata esse tópico, natureza jurídica. O que é o interrogatório no mundo do direito? Tem uma corrente que diz que é um meio de prova, até pela localização dele dentro do CPP. Está dentro, junto com as outras provas em expresso. Mas o problema é que essa corrente não explica o fato de ele permanecer em silêncio e desse silêncio não poder gerar prejuízo a ele. Então, como que é um meio de prova? Há quem diga que o interrogatório tem uma natureza mista, é ao mesmo tempo meio de prova e meio de defesa. Ele é uma autodefesa, mas a partir do momento que o sujeito fala, torna-se um meio de prova. Mas ainda, aqui já até respondendo a pergunta aqui, eu acredito que hoje o melhor caminho é dizer que o interrogatório é um meio de defesa, tá? Porque é o momento do sujeito esboçar a sua versão dos fatos, bem como exercer o direito ao silêncio. Alguém pode perguntar, professor, mas e se ele confessar? Mas aí tudo bem. A confissão até é uma própria prova em espécie que a gente vai estudar na semana que vem. Tá? O que a gente não pode deixar de dizer, teoricamente falando, é que o interrogatório tem o intuito de o sujeito apresentar a versão dos fatos dele. Tá? Esse é o intuito do interrogatório do acusado. Então, a terceira corrente é a que eu sugiro a adoção, salvo situações específicas, se vocês prestarem algum concurso envolvendo o Ministério Público, delegacia, aí vocês podem trabalhar com outra corrente. Mas, a título acadêmico, é a melhor no momento. Momento da realização do interrogatório. O que é isso? Momento da realização do interrogatório. A gente sabe que um processo é formado por vários atos processuais. A gente sabe que uma audiência dentro de um processo criminal é formada por várias oitivas, várias pessoas são ouvidas na audiência. Historicamente, no país, durante muitos anos, quando o juiz abria a audiência, dava início à audiência, o réu era o primeiro a ser ouvido. Por que você está falando dessa parte histórica? Porque é interessante ver essa questão da progressão. Igual a questão que a gente viu ontem da contaminação da sentença por parte do juiz. É interessante ver a passagem do tempo. Então, durante muitos anos, quando abria e dava como aberta a audiência,
o réu era o primeiro a ser ouvido. Isso gerou uma reflexão no seguinte sentido: puxa vida, se o interrogatório é a oportunidade do sujeito se defender, apresentar a versão dos fatos dele, como que ele vai apresentar a versão dos fatos dele se ele é o primeiro a ser ouvido na audiência e um monte de gente vai ser ouvida depois falando dele? Vai ser ouvida a vítima, vai ser ouvida as testemunhas. Aí ele não vai poder contraditar tudo aquilo. Perceba, então, essa reflexão que fez com que uma lei alterasse o Código de Processo Penal em 2008 e migrasse o interrogatório como último ato da audiência de instrução. Então, a audiência de instrução hoje tem como último ato a participação auditiva, o interrogatório do réu. Isso significa dizer que o réu, em audiência, participa como ouvinte, sentado lá no cantinho, como vocês veem quando participaram, ou em filme, sei lá, escutando o que os demais antes ouvindo, ou que antes falam, o que falam da pessoa dele, naquela versão dos fatos. Logicamente, eu já tive a opção de falar isso em um momento para vocês, que é oportunizado, especialmente a vítima, antes de começar a falar, a seguinte pergunta: você tem algum problema de falar na frente dele? Então, excepcionalmente, ocorre a retirada dele. Quando a vítima fala, realmente, eu tenho um crime contra a dignidade sexual, um roubo, eu tenho problema, sim, em falar na frente dele. Fico nervosa ou fico nervoso. Ou seja, aí ele sai, mas o seu advogado continua em sala. Então, a ideia é que, no interrogatório, desde 2008, o interrogatório seja o último ato da audiência. E essa inversão, hoje não tem previsão legal no CPP. Levaria a uma prova ilegítima. Se um juiz na comarca de Comodoro, por exemplo, falar, não, aqui no meu fórum, o réu é o primeiro a ser ouvido. Vamos pegar ele de surpresa. Surprise. Tá bom, vai ser ouvido, depois o advogado vai conseguir anular todo aquele processo. O juiz não faz essa besteira. Então vamos ler um pouco sobre isso. Antes da Lei 11.769/2008, 11.719/2008, o interrogatório era o primeiro ato da instrução probatória. Com esta inovação legislativa, o interrogatório passou a ser o último ato da instrução probatória. Vamos ler esse artigo 400 daqui a pouco. Tal alteração condiz com o princípio da ampla defesa, pois, sendo o último ato, a defesa técnica e o próprio acusado já terão conhecimento de toda a prova produzida, quando então poderá sobre ela se manifestar, apresentando sua versão dos fatos e sobre o conjunto de provas, o acervo probatório. Observação: o artigo 400 do CPP deve prevalecer em relação a leis especiais. Existem leis especiais, como essas que estão aqui descritas, eu destaco a lei de drogas, que antes de 2009, né, acompanhando o que o CPP antigo, a redação antiga desse artigo 400 tratava, coloca o interrogatório como o primeiro ato. Mas não. Hoje tem que ser visto o interrogatório como o último ato, ainda que uma lei específica traga ele como primeiro. Tá? Vamos ler o artigo 400? Na semana que vem, só um detalhe, vou ler com vocês esse artigo 400A, ó. Olha a lei quem colocou ele, ó. 2021, gente. É a da Mari Ferrer lá, sobre aquele caso que vocês podem ter acompanhado. Artigo 400. Na audiência de instrução julgamento,
a ser realizado no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á com a tomada de declarações do ofendido, ou seja, a vítima, inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, pela defesa dessa ordem, ressalvado o disposto no artigo 222, bem como esclarecimentos de peritos, acareações e o reconhecimento de pessoas e coisas. Interrogando-se em seguida o acusado. Olha onde está o interrogatório aqui, gente, não precisa de esforço, ó. Último ato da audiência de instrução e julgamento. Tranquilo até aí? Sim, professor. Ok. Trago aqui para vocês algumas características do interrogatório. Primeira característica, o interrogatório é um ato personalíssimo. O que significa isso? É um ato pessoal. Ele é exercido pessoalmente pelo acusado. Não se outorga procuração para alguém ir lá falar por você, né? É um ato contraditório. Ou seja, ele possibilita a interferência das partes por meio da formulação de perguntas. Então, como eu disse, o juiz inicia fazendo alguns questionamentos gerais, e aí ele fala assim, passa a palavra para a acusação, doutor fulano de tal. Terminou, satisfeito, excelência. Passa a palavra para a defesa, advogado fulano de tal, doutor fulano de tal. Satisfeito, excelência. É assim. É um ato assistido tecnicamente. A presença do advogado é indispensável. Né? A gente viu lá, assistido por um defensor constituído ou nomeado. Aqui, a expressão nomeado, a gente pode entender assistido pela Defensoria Pública, assistido por um defensor dativo. Não há o que se falar, gente, de interrogatório judicial sem a presença do advogado, do defensor. É um ato oral. Em regra, deve responder as perguntas oralmente. Existem exceções que o CPP traz, lá no artigo 192, deixa eu abrir ele aqui, que envolve esses cenários aqui. O interrogatório do mudo ou do surdo-mudo será feito da seguinte forma. Ao surdo serão apresentados por escrito as perguntas que ele responderá oralmente. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-a por escrito. Alguém quer falar alguma coisa? E ao surdo-mudo, as perguntas serão feitas por escrito e do mesmo modo dará respostas. Caso o interrogado não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete e, sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. Então, também vou aproveitar o ler 193. Quando o interrogado não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio do intérprete. Muito comum na região de fronteira, tráfico internacional de drogas, muito comum quando o preso é de cidadania boliviana. Ato individual. De acordo com o artigo 191 do CPP, havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente. Lógico, gente. Vamos ver aqui se a gente já leu esse 191. Acho que não. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente, individualmente. Não há um interrogatório coletivo. Daí a gente tem que prezar pelo alcance da verdade, né, aproximada dos fatos. A acusação e defesa e o juiz estarão uma vez ouvindo um, outra vez ouvindo o outro, até para possibilitar possíveis contradições naqueles discursos. Ato bifásico. Uma primeira fase envolve uma pergunta ou interrogatório sobre a pessoa dele, como a gente viu, e a segunda fase envolve o interrogatório sobre os fatos. E essa letra G é interessante, essa observação, essa característica,
Caso o réu esteja presente, seu interrogatório é ato obrigatório. O que eu quero dizer com isso, gente? Ó, vou até voltar aqui. Caso o réu seja presente, o seu interrogatório é ato obrigatório. A discussão é a seguinte, isso nos últimos anos deu uma bombada, essa discussão. É eu, como interrogado, se eu posso me recusar a estar presente num interrogatório. Nos últimos anos, tem prevalecido o seguinte entendimento. Eu fui intimado para estar no interrogatório e falar, não quero participar, não quero participar. Será que o juiz poderia me conduzir coercitivamente para eu ir até lá participar do meu interrogatório? Nos últimos anos, as decisões dos tribunais superiores têm no sentido de que não. Não sou obrigado a ir lá. Isso tem tudo a ver com a ideia de que o interrogatório é um meio de defesa. Eu não quero ir lá. Gente, mas, logicamente, quando o réu assume essa posição, também, juridicamente, o juiz pode tomar alguma atitude, a depender do caso, se tiver provas suficientes, por exemplo, para, em razão dessa inatividade dele, ele requerer, ele determinar algum tipo de medida cautelar em face dele, como até uma prisão cautelar. Mas o simples fato, por si só, dele não querer participar do interrogatório, considerando que o interrogatório é um meio de defesa dele, tá ok. Por isso que nessa característica a gente coloca assim, ó, se ele estiver presente, em outras palavras, se ele foi, pensando nessa hipótese, no fórum, aí é obrigatório acontecer o interrogatório. É obrigatório acontecer o interrogatório no seguinte sentido, de abertura do ato. De abertura do ato, para oportunizar que o juiz leia a sentença, pergunte da qualificação dele e faça aquela pergunta inicial. Se na abertura do ato ele dizer que deseja permanecer em silêncio, tranquilo também. Então a gente chega à seguinte conclusão, embora ele possa não ir, é muito mais fácil ele ir e exercer o direito ao silêncio dele lá, né? Mas digo para vocês que os tribunais superiores já discutiram esse cenário. Porque se for a testemunha, se a testemunha não ir, o juiz pode determinar a condução coercitiva dela. Já quanto ao réu, considerando essa ideia de meio de defesa, existe esse cenário dele simplesmente dizer, não quero ir, não quero exercer esse meu meio de defesa. Beleza? Continuando, local de realização do interrogatório. Vamos ler os parágrafos do artigo 185. Depois eu chego aqui e a gente faz essas conclusões aqui. Opa, lugar não. Olha só. Vou até colocar aqui no chat, ó. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do promotor e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e da publicidade do ato. Essa é a regra, tá? Então, a regra é que o interrogatório deve acontecer numa sala própria dentro do estabelecimento prisional. Essa é a regra. Excepcionalmente, pode falar, Raul. Não pode ser por teleconferência? Vamos chegar lá. Ah, então tá. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada de ofício ao requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório por sistema de
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo reais, desde que a medida seja necessária para atender uma das seguintes finalidades. Então, nós estamos tratando de um sujeito que está preso e a lei traz algumas exceções no qual aquele sujeito preso pode ser ouvido por videoconferência. Quais são? Ser ouvido em videoconferência para prevenir o risco à segurança pública, quando exista fundado suspeito que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo em razão de doença ou outra circunstância pessoal. Impedir a influência do réu no âmbito da testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento dessas, né, da vítima ou da testemunha por videoconferência. Responder à gravíssima questão de ordem pública. Da decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Antes do interrogatório de videoconferência, o preso poderá acompanhar pelo sistema tecnológico os demais atos daquela audiência, né, que está acontecendo dessa modalidade virtual. Então, a regra do interrogatório do réu preso, que ele seja ouvido numa sala própria, no próprio estabelecimento prisional. Excepcionalmente, nessas circunstâncias, por videoconferência. Parágrafo 5º. Em qualquer modalidade do interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum, entre este e o preso. Aqui a gente até pensa no cenário no seguinte cenário. Estamos em audiência, já foi ouvido... Olha só, como eu disse durante a aula, o interrogatório é o último ato. Já foi ouvido vítima, já foi ouvido testemunho. Antes de começar o interrogatório, o CPP está nos dizendo o seguinte, que o juiz vira para o advogado e fala, doutor, antes de ter o interrogatório, quer ter um espaço reservado com o seu cliente? Ah, quero. Então pode ir, não sei na onde, tal. Pode dar, a gente vai sair da sala. Se for por videoconferência, vão ter um canal de comunicação exclusiva. Destaco que não é todo juiz que oportuniza isso expressamente para o advogado. Quer tocar o barco, sabe? Ah, agora é o interrogatório, vai. Aí o advogado, se achar interessante, fala, excelência, queria 5 minutos, 10 minutos com o meu cliente, ele vai ter que fazer, porque está na lei. Por que esse intervalo é interessante? Porque a testemunha ou vítima pode ter falado algo que seja relevante que o interrogado ache interessante discutir com o advogado dele, antes dele ser interrogado. Então, é admitido, em razão de previsão legal, isso. Está prevista em lei essa oportunidade de conversa entre advogado e o acusado, o interrogado, antes de começar o interrogatório. A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização dos atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de toda a causa, como também pelo MP e pela OAB. Então, nós estamos pensando no seguinte cenário do réu preso. Primeiro, uma sala onde todo mundo pode ir para lá. Excepcionalmente, uma sala tecnológica dentro da cadeia, para que de lá da cadeia o réu possa participar da audiência, estando os demais sujeitos processuais lá no fórum. Já o parágrafo 7, aqui, digamos que dá uma flexibilizada em tudo, e diz que será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar nas formas do parágrafo 1º e 2º deste artigo. O que quer dizer isso, gente? Quando o cara estiver preso e na cadeia não tiver sala reservada para audiência, e não tiver
ambiente tecnológico, sabe o que vai acontecer? Olha o que está aqui, ó. Diz assim, será requisitada a apresentação do réu preso, ou seja, audiência no fórum. O que acontece normalmente no cotidiano forense, da gente ver aquele corrozinho do cara lá esperando a audiência, digamos que a terceira hipótese, é o excepcional, que em razão do nossos déficits como Estado, passa a ser a regra. O réu preso, então, primeiro tinha que ser ouvido numa sala específica e há ainda a possibilidade de ele ser ouvido por videoconferente em caso específico. E a terceira opção é ele ser colocado lá na viatura, no carro lá dos policiais penais lá, e ser levado até o fórum. Ok? Vamos ler mais aqui, esses parágrafos são interessantes. Aplica-se o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º, que são os de videoconferência, no que couber a realização de outros atos processuais. Ou seja, também é possível aplicar a videoconferência, por exemplo, para a realização da inquirição das testemunhas ou declarações da vítima. Na hipótese do artigo 4º, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e pelo defensor. Parágrafo 10. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência dos filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência. E o nome e o contato de seu eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicados pela pessoa presa. Ótimo. É interessante que aqui a gente tratou bastante do interrogatório do réu preso e o réu solto. Então, vamos colocar aqui no slide que a gente faz esse comparativo. Se o réu está solto, gente, não tem dúvida, né? Ele tem que ser ouvido lá no fórum, né? O réu está solto, tranquilo. Isso aí o preso que tem aquilo que a gente leu. Em primeiro lugar, no presídio, a segunda opção por videoconferência em determinadas hipóteses e a terceira é no fórum, o interrogatório. Sobre essa questão envolvendo a condução coercitiva, que eu falei agora há pouco, tem até um link aqui do meu site jurídico, da Juspod, que diz que o STF publicou o acórdão sobre a inconstitucionalidade da condução coercitiva para o interrogatório. Ou seja, dentro daquilo que eu comentei, compete ao réu, no meio do exercício do direito de defesa dele, entender se é interessante para ele comparecer ao interrogatório. Mas se ele for, ele é obrigado, pelo menos, a participar da abertura do ato. E a seguir será, se ele quiser, oportunizado ele ao exercício do direito ao silêncio. Alguma pergunta? Ótimo, gente. Como eu falei, eu vou participar de uma banca agora 8 horas, então a nossa aula hoje mais curta, 45 minutos de aula, mas de um assunto super interessante. Espero que vocês tenham gostado. Coloquei no grupo de avisos um recado de que dia 27, amanhã, e dia 29, segunda, que inclusive vou estar participando de bancas de seleção de professores, não terão aula, mas tem muita coisa para fazer. Dias dedicados à reunião dos grupos para a gravação e leitura de textos, visto que na terça-feira vai ter uma roda de leitura avaliativa sobre os textos que eu lá indiquei. Está tanto no grupo de aviso do WhatsApp, quanto no mural do cigarro. Beleza? No mais, desejo uma ótima sexta-feira para vocês. Muito obrigado.